Sejam bem-vindos à ESEC TV, o espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra, na RTP2. Fique connosco durante a próxima meia hora para ficar a conhecer o que vale a pena ver e ouvir à nossa volta. O povo português sofreu um longo regime autoritário que se estendeu por 48 anos. Dentro deste contexto político, a cidade universitária de Coimbra, na Velha Alta, foi alvo de um projeto que envolveu demolições numa escala monumental. Fragmentos da Alta de Coimbra é um trabalho desenvolvido por Nádia Duarte e que recupera algumas memórias através dos moradores da Alta. O Museu da Ciência recebeu a apresentação deste trabalho e a ESEC TV teve a oportunidade de conversar com antigos e atuais moradores da Alta de Coimbra. Gostei e senti-me feliz por falar na minha cidade do coração e a minha alma da alta afeição. Tiramos pedra por pedra, marcámos a pedra toda com numeração. E lá, até ir para aqui aos 7 anos, ia fazer 8 anos. Estava lá ainda bastante pessoal, quando começaram a demolir. Havia muito pó no ar, E então a gente tem muito lá pó no ar. mesmo. As primeiras casas que foram abaixo foram São fragmentos da Alta de Coimbra, que teve hoje lugar aqui no auditório do Museu da Ciência. Serviu para mostrar dois projetos de mestrandos em design e multimédia da Universidade de Coimbra. Basicamente, um dos projetos, que é a recriação virtual da Alta de Coimbra pré-1942 do Joaquim Borges, um aluno que decidiu fazer a modelação 3D da Alta de Coimbra. Ou seja, o seu projeto agora está acessível através do Google Earth. Podemos aceder a essa cidade virtual, entretanto desaparecida. Por sua vez, a Nádia, cujo projeto é Fragmentos, a memória dos salatinas da Velha Alta de Coimbra, concentrou-se nas memórias imateriais, ou seja, neste caso as lembranças das pessoas que de facto foram desalojadas. Andavam os topógrafos a fazer medições e víamos as marcas todas nas casas, quando andavam a fazer os projetos e alinhamentos e tudo, deixavam marcas, pinturas pequeninas e numeração. E nós começámos logo a ver aquilo tudo. É para deitar tudo abaixo, atendi tudo abaixo. E começou-se logo a gerar uma batalha que fosse hoje é terrível, naquela altura não, tem-se a obedecer e vamos embora. Lembra-me dos alemães sobrevoarem em Portugal, lembra-me dessas coisitas todas e depois lembra-me da demolição que foi muito triste. Meus tios chegaram a chorar por ver a demolição, as pessoas andavam de todo, para eles foi um desgosto muito grande, para as pessoas. Visitamos os bairros, consideramos várias hipóteses. Durante esse processo, eu identifiquei a presença dos antigos moradores da Alta de Coimbra e achei importantíssimo fazer a documentação, coletar as memórias deles. Ali envolve o sentimento deles ao contar, a maneira que eles lembram, é até meio sinestésico. É mais do que técnico. Chega até a ser poético. Então isso é um patrimônio imaterial para o povo português, porque a Alta de Coimbra, a Alta demolida, foi uma perda enorme para o povo português, não só para Coimbra. Destruiu-se muita gente e, reparem, estou chorando por a minha Alta,
Estou chorando para a minha cidade. Estou chorando por o crime que se fez e que espero bem que não se repita nos anos que eu peço para esta cidade. Não quero que se repitam isso. Os homens e os governantes têm que olhar de outra maneira para as suas cidades, para as suas pessoas, para os antepassados e para tudo. Foi bastante emocional. Eu era garota, tinha 9 anos, mas senti imenso a falta do convívio que havia, porque isto era uma comunidade. A Alta era uma comunidade, tudo vivia em comunidade, porque davam-se uns com os outros como família, não é? E eu fui para um sítio onde só se ouvia passarinhos e mais nada, não havia nada. Da Alta para o bairro de Celas. Umas casinhas que eles fizeram de propósito, no tempo de Salazar, claro, para fazerem a cidade universitária. Simplesmente nós sentimos uma grande diferença, porque não havia caminhos, não havia elétricos para lá, não havia nada, era tudo a pé. Salatinas deriva de uma cidade marroquina, Salá, em que os habitantes jovens eram irreverentes, eram tipos que tinham muita vida. E compararam os habitantes da Alta, os jovens, com esses habitantes de Salá. Por isso lhe deram o nome de Salatinas. Havia uma rivalidade grande entre os salatinas e o pessoal da Baixa, da cidade. E porquê? Porque os salatinas viviam mais alto. Era excepcional. Agora já estamos um bocadinho mais afastados do meio académico, já não é aquela convivência que havia aqui na Alta, com aquelas praxes que havia na altura. Nós éramos futricas, mas eles eram estudantes. Eram coisas engraçadas que se passavam, porque os estudantes parece que tinham mais maturidade do que hoje. Talvez fossem para o liceu mais tarde, iam para a universidade mais tarde, e tinham outra postura de que não têm hoje. E tratavam-nos muito bem, porque eu ainda sou do tempo de se fazerem grandes serenatas às portas das raparigas, mas não se podiam ter luzes acesas, porque eles, quando viam luzes acesas, ficavam danados. E assistimos a coisas muito bonitas na Alta, realmente. Agora custa vir à Alta e ver uma zona vazia, até porque as próprias faculdades estão a desaparecer aqui. Não conheço mesmo a antiga Alta, e em relação à atualidade de morar na Alta, é que vive-se com muitas dificuldades, não há infraestruturas de nada, não há estabelecimentos comerciais, não existe pessoas, quase nenhumas, não existe segurança, estacionar o carro é muito complicado. Tem que se ter orgulho nesta questão do património, e estas coisas têm que ser contadas. Têm que ser contadas a nada. Ainda há bocado dizia ali que o primeiro edifício a ser demolido tinha sido a igreja de São Pedro, que aprendeu isso nos livros, mas que os moradores lhe dizem que não foi. Então, mas qual é que foi realmente? Não é? E esta gente sabe de coisas e, portanto, fazer a aproximação das pessoas à instituição Câmara Municipal, à instituição Universidade de Coimbra, e contar estas coisas e fazer disto património. Era aquela frase do Sérgio Godinho: património mundial é orgulho com certeza. Falta pôr num pedestal, aqui não entra a pobreza. É isto. O objetivo principal do meu projeto era reunir as memórias e fazer um documentário não linear. Não importa como era o registro técnico, mas a gente vai saber como é que eles lembraram disso, eles estiveram lá. Eles são também pedaços da Alta que sobraram, os fragmentos, eles também são os fragmentos. Porque haviam lá casas muito deterioradas, mas havia outras que não, por exemplo, a minha não era. Podiam ter recuperado aquela Alta, fazer as faculdades noutros sítios, porque aquilo foi para fazer faculdades, e tínhamos hoje uma Alta lindíssima, uma cidade lindíssima, porque Coimbra estagnou. Choro para a minha cidade, choro para a minha Alta, choro. Não compreendo o crime que se fez, não compreendo.
Mas há ruas lindas, Rua do Borralho, Rua do Cabido. E eram as fogueiras de São João, no Largo do Castelo. Faziam aí as fogueiras de São João, que depois nós Tinha ruas, trouxemos para as aqui. casitas, e que haviam casas altas também. Artistas com História é o nome da coleção de livros infantis com a autoria de Hélia Ramalho, que pretende dar a conhecer a vida e obra de alguns pintores. Os primeiros livros foram dedicados a Vincent van Gogh e Frida Kahlo, e os seguintes vão dar a conhecer Pablo Picasso e Malangatana. As ilustrações originais dos livros sobre Frida Kahlo e Pablo Picasso estão expostas na Galeria Almedina, em Coimbra, até dia 5 de maio. O projeto Artistas com História surgiu da experiência de há alguns anos, em que eu fui desenvolvendo um projeto de educação pela arte que tinha a ver com, no fundo era uma espécie de uma contadora de histórias em que contava e falava sobre a vida e a obra de diversos pintores. E em 2013, exatamente o ano passado, eu decidi então avançar com este projeto, que no fundo é materializar todo um conceito que foi sendo desenvolvido, muito direcionado exatamente para a questão da educação pela arte, que é exatamente o objetivo principal, é passar uma informação para as crianças de forma a que tenham um pensamento estético perante uma obra de arte, compreender melhor o que é a noção de arte, de obra de arte e, obviamente, de artista. Estes livros acabaram por vir a materializar esse projeto. Começou realmente com a Frida Kahlo, o segundo autor trabalhado foi o Vincent van Gogh, agora o terceiro que vai sair em março é o Picasso. O quarto livro que irá sair é sobre o pintor Malangatana, também para falar um pouco sobre a África e culturas africanas, através do pintor. Isto, obviamente, tem uma estratégia que acaba por começar a transformar-se numa estratégia de mercado, porque a pessoa pega no livro, ou a criança pega no livro e lê a história torna-se muito simples, muito encantatória e é uma forma de contar uma vida de uma pessoa que tem uma riqueza, a pintura de uma riqueza plástica muito intensa e isso muito imediatamente toca às crianças de uma forma que até se tornou e vai se tornando cada vez mais surpreendente. Eu conheci a Hélia quando estava a tirar o curso na Arca, entretanto, tanto eu como ela nos identificamos uma com a outra, com o trabalho uma da outra e falou-me no projeto, que já tinha 2 livros editados, entretanto queria editar o do Picasso, perguntou-me se eu queria fazer as ilustrações. O livro retrata um bocadinho da história, tanto pessoal como profissional do artista e dos locais por onde ele passou, desde pequenino até praticamente à morte dele. Pronto, resumidamente é isso. Eu não me considero escritora porque isto são textos muito pequenos, são pequenas biografias que são muito pouco complexas no campo literário. Tenho, felizmente, a possibilidade, como disse, de tirar partido e materializar, através dos livros, todo um conhecimento que fui tendo com o passado. E naquilo que aprendi
com quem mais me ensinou a vida toda, que foram as crianças. Pensão Flor, a grande revelação do último ano, apresenta-se ao vivo no próximo sábado no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra. As receitas revertem a favor do Fundo Solidário de apoio a estudantes do ensino superior e do Grupo Mateus 25 de apoio a reclusos. Fiquem com o mais recente videoclipe da banda, Na Volta de um Beijo. As janelas não abrem desde o dia desde um dia triste. Ao meio do quarto, uma rosa cai no chão. Ao fundo do peito, uma letra sem canção. Ao canto da sala, guitarras sem bordão. Lá fora do meu peito, andas tu e o meu perdão. Sentada cá dentro, olho a cruz, está sem pregão. Caiu uma jarra das mãos, caiu uma rosa de paixão. Fechaste o teu peito, levaste-me o coração. Agora andas tu lá fora, sozinho, sem paixão. Chora, chora, e a mim que se me dá. Eu hei de ir à Romaria, pedir a Nossa Senhora que me traga o meu amor, que anda pelo mundo fora, e assim vê-lo na volta de um beijo. Eu hei de vê-lo na volta de um beijo. Eu hei de vê-lo na volta de um beijo. Os Sensible Sockers estrearam-se no formato de longa duração. O disco chama-se 8 e é precisamente uma coleção de 8 composições criadas ao longo dos últimos 2 anos do grupo. Com uma edição limitada em cassete e outra em vinil, a sair brevemente, este trabalho é também uma homenagem. Ou melhor, 8 homenagens a personalidades marcantes para os Sensible Sockers.
nosso concerto, dada a estética da música, é sempre um pouco aberto, não é? Há espaço para contornar as coisas, mas dentro sempre agarrados a uma linha que define muito bem o que a gente tem para fazer ao longo do concerto. O nosso método de trabalho também é um bocado esse, que é parar durante um período após a composição para prepararmos um espetáculo que vai durar o tempo que durar. O nosso primeiro durou cerca de 2 anos, que foi até agora a gravação do 8, e este aqui também paramos durante alguns meses para fazê-lo todo de novo. Isto que estamos a apresentar agora, fizemos 4 concertos assim em dezembro. Este em Coimbra é o segundo desta linha nova, que é completamente diferente, apesar de algumas músicas se repetirem. A forma como elas estão a ser tocadas é diferente daquilo que fizemos nos 2 anos anteriores. Sensivelmente metade do disco nós já eram músicas que já andávamos a tocar ao vivo ao longo destes 2 anos. Algumas levaram apontamentos diferentes, outras levaram mesmo uma roupagem completamente diferente. Para além disso, são também uma compilação de ideias que já estavam presentes na sala de ensaio já há algum tempo e que decidimos plasmar agora no disco de estreia. É um disco que passa por vários momentos ao longo das 8 faixas, com momentos mais ambientais e mais estáticos e outros mais ritmados, quase virados para a dança, e onde conjugamos a nossa eletrónica com o instrumental mais orgânico, principalmente a parte da guitarra do Filipe e do baixo do Emanuel. Sempre alguém que aparece com uma base ou um tema básico, mas forte, e a partir daí metemos-nos numa empreitada que é tentar fazer daquilo uma música e tentar servir melhor esse tema, essa melodia ou essa base. Por vezes dura 2 anos. Sofrendo por você também foi assim, também durou 2 anos até conseguirmos chegar a um produto final que nos agradasse. Nós ensaiámos na casa do Hugo, que mora numa aldeia de Vila do Conde, que é Fornelo, no meio, sensivelmente a 12 km de Vila do Conde, no meio do nada, uma padaria por cima. Se nós tivéssemos que ainda hoje em dia estar a ir de vez em quando ao stop para ensaiar, chegar lá a ligar as coisas, ter que vir para casa, não, nós estamos em casa e temos essa consciência que somos privilegiados. Para uma banda que vem de uma aldeia do norte e que chega a Lisboa e que enche no concerto de lançamento do primeiro disco, acho que para nós é uma vitória. Obrigada por ter acompanhado esta emissão. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá!